Ainda de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 149. Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem salmos com adufre e harpa, porque o Senhor se agrada do teu povo e de salvação adorna os simples. Exultem de glória os santos e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar com eles a sentença escrita, e que será honra para todos os santos. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós acabamos de cantar um hino belíssimo que fala da grandeza do nosso Deus, de todas as coisas que Ele fez, todas as coisas que Ele faz. Nós lemos na palavra também grandes coisas que o nosso Deus pode e faz. É tão interessante observar as coisas de Deus. Às vezes pequenas porções falam tantas coisas, tantas maravilhas sobre o nosso Deus. E uma coisa que a gente sabe é que Ele fez todas as coisas. O universo todo se fez através da palavra dEle. E nós sabemos que Ele nos deu a salvação. E nós entendemos que Ele pode nos perdoar dos nossos pecados. Tudo era tão perfeito até o dia que o homem pecou, até o dia que nós fomos separados, né? Então, veio Jesus e nos deu novamente esse privilégio de termos a salvação e de nos aproximarmos do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus próximo, Ele não é um Deus longe. Ele é um Deus que está pronto a nos socorrer todo o tempo. E nós vamos agora ficar alguns momentos com as nossas cabeças baixas, nós vamos falar com o nosso Deus. E nós vamos falar com Deus especificamente agora do nosso pecado. Falar para Ele qual tem sido a nossa transgressão. E vamos pedir a esse Deus maravilhoso que pode tantas coisas maravilhosas e pode também nos perdoar dos nossos pecados. Vamos agora usar esse tempo para pedir a Deus que perdoe o nosso coração do pecado que nós temos cometido.
Então vamos orar. Senhor meu Deus, nessa manhã, ó Deus, quero chegar diante do Senhor, te pedir, ó Deus, que o Senhor venha perdoar o meu pecado e que o Senhor possa, ó Deus, vir com a sua misericórdia a cada dia, ó Deus, se renovar sobre a minha vida. Eu quero te pedir, ó Deus, pelos meus amados irmãos aqui nesse momento que estão colocando diante do Senhor, ó Deus, as suas petições de perdão. Senhor, que o Senhor os ajude, ó Deus, a cada dia. E que também, ó Deus, o seu perdão seja dispensado sobre eles e que a tua misericórdia venha sobre eles a cada dia. Socorrê-los, ó Deus, e encher os seus corações de alegria e paz. De alegria da salvação, de alegria de estar junto contigo. Senhor, que a tua palavra, que a tua lei penetre nos nossos corações a cada dia da nossa vida, ó Deus. E que possamos nos agradar do Senhor e que o Senhor se agrade de nós. Nós te pedimos, ó Deus, e que o Senhor nos ajude e nos perdoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, vamos abrir os nossos hinários aí, vamos cantar o hino 17. Desculpem, antes do hino 17 nós vamos ler um salmo, mas também de pé. O hino é 17, tá? O salmo é o 77. E nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Salmo 77. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva e depois nós vamos cantar o hino 17. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos passados do tempo. De noite indaga meu íntimo e o meu espírito desfruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, acabou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele perdido a sua misericórdia? Então disse eu, isso é a minha aflição, mudou-se a resta do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra.
Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Quanto mais coisas fez o nosso Deus e pode o nosso Deus, né? Então, que Deus é maior do que o nosso Deus? Nenhum outro Deus é maior como o nosso Deus. Então, vamos louvar o nosso Deus, que é tão grande, tão tremendo. Hino 17. Irmãos, como nós estamos sem a letra, procurem. Agora tem, ótimo! Agora vai melhorar muito esse hino hoje, viu? Que o primeiro, né, cantaram, estavam sem a letra, estavam acordando, né? Mas agora eu quero ver esse povo louvar o Senhor, viu? Vamos, André. A igreja pode assentar-se. Nós vamos abrir a palavra de Deus em segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Depois eu quero que você leia com muita atenção essa pastoral que está aí no boletim, a respeito do plano da revelação de Deus, e tem também vários avisos no nosso boletim, que são para orientação da igreja, dos irmãos. Os irmãos leiam atentamente. Está no boletim também que nós teríamos o preletor, o reverendo Antônio Carlos, agora pela manhã e à noite aqui na igreja. Agora pela manhã ele está com o pastor Isaías ali na igreja Filadélfia, e à noite ele estará conosco para o culto. Quem esteve aqui ontem à tarde e à noite já pôde ouvir aí o nosso preletor. Quem não teve, não perca a oportunidade hoje à noite. Segundo o livro das Crônicas, nós estamos dando aqui na igreja um curso da visão panorâmica da Bíblia. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia porque se perde na cronologia, na história bíblica, porque a Bíblia é uma história que começa lá em Gênesis e não vou dizer que encerra em Apocalipse. Em Apocalipse encerra o período da revelação de Deus, da sua vontade a nós, e fica aí registrado para a igreja pregar, proclamar, convidar os homens a
ao reino de Deus, não é? Mas a história da igreja continua, está passando por nós aqui, não é? Então a história da igreja e do ministério de Cristo, que a igreja vai dando sequência no mundo, esta só para quando Cristo voltar, e aguardamos a qualquer momento isto. Mas então, voltando à visão panorâmica da Bíblia, se perde às vezes na cronologia, se perde na história, porque está vindo bem, mas quando entra na galeria dos poéticos e dos proféticos, fica perdido. E agora? Quando que aconteceu isto? Então nós estamos estudando a Bíblia numa forma cronológica e aquela visão panorâmica da Bíblia, livro por livro, na quarta-feira. E nós estamos aí nesse livro de crônicas. Quarta passada estudamos o livro das crônicas. Quarta que vem vamos estudar Esdras, o período que o povo de Israel volta do cativeiro. E 1º e 2º Crônicas, muitos ficam assim, mas espera aí, eu li essa história de Davi lá em Samuel, estou lendo aqui de novo, né? Eu li Salomão lá em Reis, estou lendo aqui de novo. E esses reis, por que eu só acho aqui o reino do sul, em Judá, e não encontro nada sobre o reino do norte, lá em Samaria? Então nós estamos estudando nesta parte. E Crônicas foi escrito para encorajar o povo de Israel que voltava do cativeiro da Babilônia e que precisava de se reestruturar como família ali na Palestina. Eles tinham sido destruídos, não tinham mais o templo, as casas, muros. Jerusalém estava um caos. A prova disto é o Salmo 126, fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E depois ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, é uma restauração que tem que agora continuar na vida do povo. Esse texto foi escrito para encorajar as famílias que voltavam do cativeiro. E no capítulo 7, versículo 14, está a tônica da vida de comunhão com Deus, não só para o povo de Israel lá, mas para a igreja nos nossos dias também. A igreja hoje, a questão está bem exposta aqui no verso 14. Vamos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo de Israel tinha ido para o cativeiro babilônico porque eles desobedeceram ao Senhor. Na quarta-feira a gente estava fazendo aqui um resumo dos 20 reis que sucederam na dinastia de Davi, a partir de Salomão, pegando o seu filho Roboão e vindo até o último, que foi Zedequias. 20 reis. E aí nós vamos vendo a história deles. Quando eles obedeciam a voz de Deus, a palavra de Deus, o povo ia bem, a nação prosperava, se fortalecia. A comunhão com Deus era a satisfação, a alegria do coração daquele povo. Quando eles abandonavam a lei do Senhor, voltavam para os ídolos, para o culto a Baal e todo o paganismo dos seus vizinhos, a mão de Deus pesava sobre eles, eles não tinham mais aquelas promessas do Senhor na sua vida, e o povo se enfraquecia em todos os aspectos. Não tinha mais alegria para viver, as famílias ficavam deterioradas, os mandamentos de Deus eram subjugados ou deixados de segundo plano, não guardavam mais
a palavra de Deus, não respeitavam mais o dia do Senhor, não adoravam mais a Deus unicamente na sua soberania e graça, e a confusão era geral, né? O povo empobrecia e o coração era deturpado de todas as formas, e quando vinha o rei que voltava o povo de Israel para o Senhor, eles se firmavam de novo e caminhavam. Então Crônicas foi escrito para mostrar assim, que Deus, Ele exige de nós guardarmos a sua lei, os seus mandamentos, mas é muito mais do que isso. Ele quer de nós uma comunhão íntima com Ele. Então essa expressão aqui, e a tônica de Crônicas, é se humilhar. O povo estava voltando do cativeiro, e o recado de Deus para aquele povo era assim: guardem os meus mandamentos, obedeçam a minha lei, que eu vou cuidar de vocês. Você já pensou, não tem uma coisa melhor para falar para nós hoje como igreja? Irmãos, obedeçam a palavra de Deus, que Deus vai cuidar de vocês, das suas famílias, dos seus negócios, da sua casa. Ele vai cuidar de todas as coisas, inclusive a igreja, o progresso do Evangelho. Mas se nós não obedecermos a palavra de Deus, nada disso resolve. Tanto que a expressão aqui é muito clara: se o meu povo se humilhar. Ou seja, eu nunca vi um arrogante aprender muita coisa. Para a gente aprender, a gente tem que ter o coração humilde. Eu lembro um dia um senhor falou comigo: pastor, tem que ensinar os outros lá na rua, nós já sabemos tudo. Eu falei: que bom, você podia me ensinar um pouco então, porque, né? Um professor chegou no seminário e falou: quem sabe 100% da Bíblia? Levanta a mão. Ninguém levantou, nem ficar com medo. Aí falou assim: mas e 60%? Aí uns 3 lá levantou a mão. Falou: tá bom. E uns 40% da Bíblia? Aí o restante da sala levantou a mão. Aí ele falou: vocês estão de parabéns, eu não conheço mais do que uns 5%. Eles passaram, né? Então, na verdade, irmãos, se nós não tivermos um coração humilde para aprender as coisas de Deus, a gente não aprende. O soberbo nunca aprende. Nós estamos aqui na escola dominical para aprender a palavra de Deus, mas se o nosso coração for soberbo, altivo, a gente não aprende nada. Eu já sei isso. Às vezes você sabe remedar o versículo, falar o versículo de cor, mas você não sabe o que está dentro daquele versículo. Você sabe repetir o que está lá dentro dele, não é verdade? Não, isso aí eu já sei de cor e salteado. Então pratica, falar igual Jesus falou com aquele jovem: faze isso e viverás. Ele já guardava os mandamentos. Jesus falou: então você não precisa de mais nada, faze isso e viverás. Se humilhar, orar. Nós temos visto, irmãos, que a nossa geração está orando pouco. Nós temos que orar mais. Não tem como a igreja caminhar sem oração. Na quarta-feira estivemos esboçando algumas coisas aqui no nosso curso, e uma das coisas que a igreja precisa de aprender a fazer insistentemente é orar. Eu louvo a Deus que tem aí uma reunião de oração todo dia na igreja, às 7h15, às 8 da manhã, mas assim, muitos irmãos ainda precisam de passar aqui pela reunião de oração. Começa seu dia orando, né? Comece o dia orando, e você vai ver que as coisas vão resolver melhor na sua vida, porque se nós não oramos, nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, não estamos entendendo que Deus é que dirige a nossa vida, a nossa história, as nossas coisas. Oração é colocar os nossos desejos diante de Deus. A oração é um meio de graça, ou seja, Deus nos deu essa graça de falar com Ele. E se você fosse proibido de falar com Deus? Porque na hora do aperto, todo mundo, até o ateu,
grita Deus na hora do aperto, porque ateu com saúde é muito fácil, a gente vê muito pouco ateu é doente. O ateu com saúde é uma facilidade, não é? Agora, na hora do aperto, até o ateu lembra de Deus. Então, não há novidade nenhuma se você lembra de Deus na hora da aflição. A oração não é para a gente ficar batendo na porta de Deus, como alguém com a sacola na mão, para pedir alguma coisa. Oração é comunhão. Jesus orava para ter comunhão com Deus, para entender a vontade de Deus. Por que não entendemos a vontade de Deus? Pode ser porque estamos orando pouco, não é verdade? Eu queria tanto, pastor, entender a vontade de Deus para a minha vida, mas se você não orar e ler a palavra de Deus, você vai passar o resto da vida com essa mesma dificuldade. Sem oração e a palavra de Deus, nós não entendemos a vontade de Deus. Isso está no nosso estudo de hoje, da escola dominical. As mães estão orando pelos filhos. Mas será que nós, os pais, também não precisamos orar pelos filhos? Toda terça-feira as mães estão aqui orando pelos filhos. Então você, mãe, vem orar pelos seus filhos. Estão orando pelos netos também. Pelos filhos adotivos também. Tem muito jovem e adolescente na nossa igreja que a família não é aqui da igreja. Eles precisam de pais e mães espirituais, adotivos, para orar por eles, não é? As mães toda terça-feira estão orando. Temos orado de manhã, mas a Bíblia manda orar sem cessar. Você pode orar em casa também e deve orar sempre, ter o seu momento devocional, de oração, para alimentar a sua vida cristã, tá certo? E aqui diz assim: e me buscar, humilhar, orar, me buscar. Deus nos manda buscá-lo. Aliás, buscar em primeiro lugar. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem que ser a primícia. Estava até vendo aqui um texto de Provérbios, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Deus não quer de nós aqueles restos, igual aquele sapato que você já usou, vou mandar para Deus, né? Não, Deus quer de nós as primícias. É isso que está na Bíblia, o tempo todo, porque Ele nos criou esse mundo para nós vivermos nele, nos colocou aqui no mundo que é dele. Nós chegamos aqui de mãos vazias, e quando saímos daqui, pelo menos nos velórios que eu tenho ido, não tenho visto ninguém levar nada, não é verdade? As coisas que temos aqui, nós somos mordomos, Deus nos dá para o nosso sustento, mas as primícias é dele. Então buscar em primeiro lugar, ou esse povo é chamado aqui agora, para não acontecer com eles de novo o que já tinha acontecido, eles deveriam buscar o Senhor. E a Bíblia é tão cheia de expressões: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem isso? Buscai o Senhor e vivei, pregava o profeta. Se nós não buscamos o Senhor, Ele é segundo plano na nossa vida. A vinda na igreja é apenas para cumprir um ato religioso, mas passamos a semana toda com o coração totalmente secularizado. Nós não vamos entender muita coisa da vida cristã, da comunhão com Deus. Se converter é a outra expressão aqui. Se converter dos maus caminhos. Todo dia a gente tem que converter. A gente pensa que é só no dia da conversão, do novo nascimento. Não. O converter aqui é aquele arrependimento que nós precisamos dele todo dia. Todos os dias. Quando fizemos alguma coisa que nós vimos que não é santo, arrependam. Terça-feira eu cheguei aqui para a reunião de oração com as irmãs, e eu não gostei do clima, viu, irmãs, que eu achei ali na reunião de oração. Estavam falando das poeiras da cadeira, da sala.
Eu falei, meu Deus, que clima para a reunião de oração que nós vamos ter. É tão fácil limpar uma cadeira, é tão fácil mudar para outra sala, é tão fácil entender que o nosso prédio está em reforma e poeira voa para todo lado, até no meu cabelo, lá no gabinete pastoral. Eu tive que lavar a cabeça na quarta-feira essa semana, parece que só lava no sábado, né? Nada, irmãos. Eu estou dizendo que poeira está voando para todo lado. É tão simples a gente tirar o clima gostoso da oração, o clima gostoso da comunhão. E é fácil, é só uma dar uma espetada que as outras vão tudo atrás. E a sabedoria, e o discernimento. Vocês estão entendendo? Nós temos que aprender essas coisas de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Nós não precisamos mais do que isso. Nós vivemos uma época que as igrejas querem espetáculos nos templos, exatamente para justificar a falta de comunhão com Deus no seu dia a dia, a falta de submissão a Deus, de obediência. Aí querem espetáculo na igreja, para justificar a falta de comunhão com Deus no seu dia a dia. Deus não quer de nós espetáculo. Até o Papa condenou a hipocrisia religiosa lá no meio dele. Hipócritas era o artista. Ele não era aquilo que ele estava parecendo ser. Deus exige de nós a transparência em todas as nossas ações. Eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. O duro é quando a gente fala e Deus fala assim, não ouvirei. Eu falei com vocês a minha lei e vocês não ouviram. Agora vocês falam comigo, eu também não ouvirei. Tá? A Bíblia está cheia disso. Então eu queria conclamar a igreja, irmãos, para nós vivermos um cristianismo prático, simples, de obediência à palavra do Senhor. Se nós quisermos ver coisas grandiosas no nosso meio. Do contrário, nós não vamos receber essas bênçãos tão preciosas de Deus. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Todas as vezes que o coração do Teu povo se volta em obediência pura e simples à palavra do Senhor, o Senhor fortalece a igreja, o Senhor fortalece o Teu povo, a igreja cresce, prospera, se enche de alegria e paz. Nós temos alegria uns com os outros e alegria na comunhão com o Senhor. Ó Pai, nós queremos nesse instante pedir ao Senhor que aplique no nosso coração a palavra do Senhor. O Senhor nos manda aqui humilhar, orar, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, se converter de todo mau caminho, se converter de todos os nossos pecados, quer, ó Deus, aqueles pecados da nossa própria natureza, as inclinações dela, quer aqueles que obstinadamente praticamos. O Senhor nos manda converter deles, e a promessa é que o Senhor vai perdoar os nossos pecados, e o Senhor vai sarar a nossa terra que está doente, corações doentes, famílias doentes, e o Senhor vai nos dar uma alegria diferente, que não pode ser fabricada pelo pregador, nem por aquele que está conduzindo o culto, o Teu nome. Ó Deus, nós não queremos viver uma vida de aparências religiosas, mas
verdadeiramente como servos do Senhor, como aprendemos no nosso próprio acampamento, no período do carnaval, que o povo de Israel tinha somente a formalidade da lei de Deus, mas ela não estava no coração deles. Deus, não queremos isto para a igreja nos nossos dias, para as nossas famílias. Nós queremos o Espírito da lei do Senhor no nosso coração, porque o Teu Santo Espírito veio para nos ensinar a Tua lei e nos capacitar a andar em obediência ao Senhor. Pedimos isto pela Tua igreja aqui neste instante, e que o Senhor mesmo renove no nosso coração o verdadeiro sentido da obediência ao Senhor, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. É a nossa oração nesta manhã, e assim fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cláudio. É uma alegria para a nossa escola dominical receber as pessoas que nos visitam. Então, eu gostaria de pedir que as pessoas que nos visitem fiquem de pé para que a igreja possa conhecer. Nós temos aqui a família da Eliana, seus filhos, a sua esposa, temos o Ian e a Raquel, sejam bem-vindos. Não é a primeira vez, né, mas é uma alegria recebê-los novamente, que Deus os abençoe. Vou pedir aos irmãos que possam estar cumprimentando. Mais alguém? Não? Então, nós vamos agora convidar para estarem aqui na frente os aniversariantes da semana. O aniversariante está com tanta vontade que nem está esperando eu ler, já está aqui na frente, gente. Então, o Fábio faz aniversário essa semana, o Carlos Eduardo Mendonça, o Abdon Pereira, o Gabriel, o netinho, faz aniversário no mesmo dia, a Elza Maria, a Luana Rodrigues e a Ana Carolina. Quem deles estão aí, venham aqui para que a gente possa orar por vocês. Todos aqui? Eu vou pedir a Vita que vem aqui, ela vai estar orando, agradecendo a Deus pelos nossos visitantes que estão no nosso meio, para que Deus os abençoe e enche os seus corações de paz e alegria, e que os nossos aniversariantes tenham muitos anos de vida, alegria. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome, aprendendo mais de Ti. E neste momento queremos agradecer por cada pessoa que está completando mais um ano de vida, que o Senhor venha estar derramando suas bênçãos, suas misericórdias, e que eles possam estar felizes em Tua casa te servindo. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Gabriel. Você também. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Pode sentar. Irmãos, como o pastor já até deu uma deixa aqui, nós estamos em reformas. Então, nós estamos assim, além da gente estar em reformas, nós estamos assim, em alguns setores da escola dominical em situações delicadas. Hoje a gente tinha a previsão de ter uma aula em conjunto aqui com o preletor que está conosco esse final de semana, mas ele teve que se dirigir ali para outra igreja. Então, adolescentes, jovens e adultos estarão aqui com o pastor Delmar. O restante estarão com suas salas funcionando dentro da normalidade. Eu só quero fazer um apelo antes da gente sair. Eu estou com as minhas duas professoras do berçário, eu vou falar brincando, estrupiada, tá? Uma está com o braço quebrado, a outra caiu de moto, está toda inchada, mancando. Então, eu tenho umas outras professoras que já trabalhou com a gente no berçário, ou algum jovem pudesse se disponibilizar de estar lá para ajudar a pegar os bebês. Elas vão estar lá para orientar o trabalho, mas a gente precisa de braço e perna, porque elas estão sem esses membros para trabalhar lá hoje. Estão todas duas acidentadas, né? Lenice está querendo dizer alguma coisa? Hã? Ah, que beleza, ela disse que pode ficar lá ajudando com os braços, é muito bom. Gente, só os esclarecimentos aqui. Agora nós já criamos o e-mail de comunicação entre vocês, alunos da escola dominical, e conosco a direção. O nosso e-mail é ebd@ipbdourados.com.br, bem facinho, seguindo o modelo que já tem aí, mas se você tiver dúvida, a gente também vai colocar no boletim. A lista de chamada foi reorganizada, tá? E nela consta o nome do professor da sala, que a gente também contabiliza a presença do professor. Então, por favor, professor, preencher aquele campo, e aquela questão da Bíblia e da revista também.
Estamos atualizando também os dados. O Cris pegou o que a gente tem aí no hall de membros da igreja, a gente está atualizando algumas coisas. E aí a gente pede para você ir na chamada, ver se a sua data de aniversário está correta. Se não, corrija, por favor, para a gente. Se o seu nome foi escrito corretamente, e-mail para a gente poder se comunicar com você. Ok? E no mais é isso. Ah, não é só isso não. Gente, essa semana nós tivemos aí 2 reuniões muito preciosas na igreja, tratando sobre sociedades internas. E ontem, especificamente, a gente se reuniu para falar com os casais de conselheiros da UPJ, que é a União de Pré-Adolescentes. Nossos trabalhos já começaram, então, todo sábado aqui na igreja, das 14 às 17 horas. A gente conta com o apoio da família, a gente sabe que os meninos estão com muita vontade de vir para cá. A gente pede desculpa pelas falhas que a gente teve nesse período aí, de questão de horário, de pessoa para liderar esse trabalho. Mas agora, em nome de Jesus, continue orando por nós, que o trabalho esse ano vai ser bem legal, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom domingo. Obrigado. O senhor queria falar um negócio comigo? Eu queria falar um negócio comigo do estudo, aquela hora? Eu estou ficando mais no meio aqui. Tá joia. Eu fiquei mais no meio aqui, porque eu sempre fico aqui, porque a classe fica mais centrada. Hoje tem mais gente conosco. Então, eu vou ficar mais aqui nesse meio aqui, que é mais fácil. Eu gosto de ficar nesse degrauzinho aqui, não é por causa de tamanho, não. Fica mais fácil para eu ver vocês, viu? Não tem nada a ver com o Zaqueu subir na árvore, não. É porque aqui eu fico mais alto. Não tem, né? Vamos lá. Atos 10. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto importantíssimo da nossa visão da igreja para a pregação da palavra de Deus. Que bom que os jovens e adolescentes estão aqui conosco. Aliás, só os jovens, né? Os adolescentes foram, né? Estão aqui também? Cadê? Tem uns aqui. Tá. Hoje nós vamos falar aqui sobre a interpretação da Bíblia como uma forma de renovar aí o sentido da missão da igreja. Ontem à tarde nós tivemos aqui uma palestra com o reverendo Antônio Carlos e ele falou muito sobre a questão da igreja para pregar a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, ela tem que ter uma boa compreensão
da doutrina e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós temos vivido uma época assim, de muito subjetivismo, as pessoas querem ter emoção, né? E não o conhecimento profundo da palavra de Deus. E isso virou uma epidemia no nosso meio. Algumas pessoas, quando vai falar de doutrina, nem gostam de doutrina, porque parece uma coisa maçante. E nós temos que admitir que teve um período na igreja que as coisas ficaram meio maçantes mesmo. Então, quando falava em doutrina, parecia uma coisa assim, não para nos trazer o conhecimento, o desenvolvimento da fé, mas para nos sufocar, né? Então, houve uma má compreensão do assunto. Graças a Deus que os novos tempos têm nos trazido também novos áreas do que é entender as doutrinas da palavra de Deus, e a igreja está se voltando mais, porque viu que não adianta muito barulho sem o conteúdo profundo da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dirige, que nos guia. Tudo existe pela palavra de Deus, sabiam disso? Tudo existe nesse mundo, existe pela palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Está lá em Gênesis: haja luz e houve luz, não é? Depois, pela palavra de Deus, um povo foi escolhido e um Messias foi prometido, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, o povo entendeu como deveria se comportar como um povo escolhido de Deus, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, Jesus veio a este mundo, confirmou que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ele mesmo diz: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, pela palavra de Deus nós vivemos de esperança. A nossa fé, ela promove dentro de nós esperança, não é isso? Pela palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, você ia crer em quê? Spurgeon que fala isso. Não adianta o pregador subir no púlpito e começar a gritar: creia, creia, que senão você vai para o inferno, creia. E o pecador vira e fala assim: crer em quê? Mais uma fitinha ungida? Crer em quê? Mais um tijolinho? Uma chave para comprar o apartamento que é dada lá na igreja? Creia nessa chave. Eu cheguei um dia no hospital, tinha um pastor ungindo um enfermo lá com óleo e dizendo para ele: creia neste óleo da unção, meu irmão. É o princípio da idolatria. Deveria estar crendo em Deus e não no óleo da unção, né? Então, crer em quê? No óleo? Creia, pecador. Mas eu preciso mesmo de crer, mas em quê? Se não tiver o ensinamento da palavra de Deus, que às vezes é traduzido como doutrina, nós vamos crer em quê? Nós esperamos a volta de Cristo por causa da palavra de Deus. E se tirasse a palavra de Deus de nós, o que nos sobraria? Não é verdade? Então, a escola dominical é um momento muito precioso para nós lermos, entendermos, interpretarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar da interpretação da Bíblia como um foco da missão, da visão missionária dos apóstolos. O texto é de Atos 10 e não podia ter um texto mais assim, histórico da providência de Deus, da revelação de Deus para nós. Atos capítulo 10. Os irmãos acharam? Olha, o nosso auditório hoje está um pouco maior, mas quem quiser participar, é uma aula de escola dominical. Levanta a mão, pode vir, os jovens, adolescentes, vocês também. Os adultos que já estão aqui na classe já sabem que têm o direito de participar. Se a participação for um pouco mais longa, nós vamos levar um microfone
até você, porque a nossa aula é transmitida ali pelo nosso Ministério de Multimídia, outros irmãos que estão nos acompanhando, a quem nós saudamos também nesta manhã. Atos 10, de 17 a 22. Vamos fazer uma leitura responsiva, bonita, aquela leitura de escola dominical, né? Uma leitura bonita, né? Bem feita, da palavra de Deus. Leitura responsiva. Atos 10, 17 a 22. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Ok. A introdução do nosso assunto aqui nos obriga a fazer uma avaliação de Atos 1:8. Abre aí Atos 1:8. Porque todo livro tem um resumo, tem uma maquete. Atos 1:8 mostra não só a maquete de Atos, o resumo, a linhagem, a metodologia. Lucas era um autor muito interessante, historiador, conta que ele era médico, formado na Universidade de Alexandria, né? Assim dizendo, formado em Alexandria, onde havia a maior biblioteca do mundo naqueles tempos, e ele era também historiador. Realmente é muito gostoso ler Lucas, Atos, né? Lucas vai igual um pintor que vai pintando um quadro assim. Aquela história de Zaqueu, por exemplo, né? Que coisa linda, parece que a gente está caminhando com Jesus. A descrição de Lucas é tão viva que parece que a gente está andando com Jesus ali em Jericó, no meio daquela multidão. A gente chega a ver Zaqueu, né? Na árvore. Então é tão claro que é o quadro que Lucas pinta. Então ele faz uma maquete de Atos em Atos 1:8, quando ele vai dizer assim, esse texto é muito conhecido: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse aqui é o protótipo de Atos. Atos começa em Jerusalém. Quando desce então o Espírito Santo, era a ordem que eles deveriam ficar ali, até que do alto eles fossem revestidos pelo Espírito Santo, para cumprir a profecia do profeta Joel, que desceria o Espírito Santo para habitar na igreja, né? Então eles aguardam ali em Jerusalém, e dali eles deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e eles precisavam de entender isto. Você depois vai ler aí a pastoral do boletim, né? Sobre as ações de Deus para nos revelar o seu evangelho. Mas lendo aqui Atos, a gente vê essas ações de Deus nos trazendo a revelação do que a igreja tem que compreender para a sua missão, não só para a sua vida pessoal de comunhão com Deus, mas também para a sua missão. Tanto que o nosso dever aqui começa em casa. Eles deveriam ser testemunhas de Cristo, começando em Jerusalém, onde eles moravam. Muitas pessoas querem ir ser missionários lá na Ásia, mas não são um bom exemplo de vida cristã em casa.
Então não tem jeito de ser enviado para Judeia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. Porque se não é um bom crente na igreja, se não é um bom crente em casa, como que vai ser enviado para a obra missionária? Então, a missão começa em casa, mas depois tem que percorrer a região, né? Toda a Judeia, tem que envolver toda esta região. Samaria, aqui ontem o pastor fez uma leitura muito interessante dessa Samaria, que judeus e samaritanos não se davam, lembra? Eram inimigos. Isso quer dizer o seguinte: eles não podiam escolher para quem pregar, tinha que pregar até para os inimigos. E é um exemplo muito bom para nós, não é? A gente quer ser um pregador, mas só para aquelas pessoas com quem a gente já tem alguma afinidade. E o seu inimigo? Não é assim? Aquele que fala mal de você, que você tem uma resistência com ele, também está contemplado aqui, e até os confins da terra, mas tem que começar em casa. Então, Atos começa assim, a pregação do Evangelho é primeiramente aos judeus, e vários textos revelam isto. O próprio Jesus disse que ele havia vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas registra aquele encontro de Jesus com a mulher cananeia, lembram? E que Jesus parece que foi até deselegante com aquela mulher. Ele falou assim: não é justo, ela era uma mulher cananeia, não era judia, não é justo tirar o pão da boca dos filhos e julgar para os cachorros. Não parece que Jesus foi duro com aquela mulher? Né? Não é justo deixar de dar um pão para o meu filho comer, está com fome, e julgar para o cachorro. Ou seja, a minha prioridade é a casa, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher vira para ele e fala assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que coisa preciosa, né? Aí Jesus atende aquela mulher e diz: vai, a tua fé te salvou, né? A visão, você vê que há pessoas alcançadas pelo reino de Deus muito além das nossas fronteiras, né? Então, falou assim: eu sei que o senhor não pode deixar de dar atenção para o judeu para atender uma cananeia, mas eu me contento com as migalhas que sobrarem, que caírem da mesa, né? Olha, aquela fé humilde, né? Que pronta ali para se satisfazer com aquilo que Deus dá. Então, primeiro era para os judeus. Depois, quando vem aquela perseguição, os discípulos foram espalhados, e logo chegou também o evangelho aos samaritanos. Os samaritanos receberam Filipe pregando ali a palavra de Deus e acolheram o evangelho. Agora, este capítulo 10, ele marca um momento importantíssimo na revelação de Deus. Irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus. Aonde que nós aprendemos que o evangelho é não somente para uma família, para uma raça, para um povo, mas a universalidade do evangelho no sentido de que ele é para todos os povos. E às vezes a gente entendemos isso fácil, mas depois começamos dentro do nosso contexto social, começamos a marcar para quem que é o evangelho, para qual classe social. É um outro perigo que nós corremos. Não, é para todos os povos. Mas então vamos trazer aqui para Dourados. É para todos os povos mesmos? É para todas as classes? Se entrar alguma pessoa aqui na igreja que não é da nossa classe, nós vamos recebê-los bem? Não é? Aqueles que nós entendemos que estão rebelados, tão rebelados ao evangelho que não tem nem jeito de converter. Então a gente fica assim, ainda tendo algumas resistências. Não é verdade? Vou dar um exemplo aqui. Como que bêbado gosta de entrar na igreja?
Não gosta? Os diáconos passam aperto, tem hora. Como que os bêbados gostam de entrar na igreja? E a gente fala assim, não, você tem que vir na igreja no dia que você não estiver nessa cachaça. Não é assim? Você vem aqui outra hora que você não estiver nessa cachaça. E realmente tem hora que eles perturbam mesmo. Tem que tomar cuidado, tem que pôr uma cadeirinha, sentá-lo, senão eles querem vir parar aqui no púlpito. Não tem noção, eles estão desorientados. Aí orientar, sim. Proibi-los de assistir o culto, não. Mas nós ficamos assim com aquela resistência. Se não tiver cheiroso, senta perto da gente, né? Vai arredando. Alguns mudam de lugar. Não seria um momento assim da gente fazer uma avaliação melhor sobre esse assunto? Porque é para todos os povos. Fica muito tranquilo, bom para falar, né? Então é para todas as classes também. O bebinho ali precisa de ouvir. Lá em Minas tinha uns bebinhos lá que eram meus fregueses. Todo domingo eles iam no culto, né? Eles eram meus fregueses. E no dia que eu não estava pregando, eles ficavam bravos ainda. Quem é que está falando lá? Não é o pastor? Só conhecia a gente. Então, mas estavam lá ouvindo a palavra de Deus. E teve um deles que hoje é membro da igreja lá. Então, assim, nós temos que entender que a graça de Deus é que opera eficazmente no coração do homem, né? A pessoa não está bêbada, mas é um incrédulo. Ele está bêbado da incredulidade dele, igual o bêbado da cachaça. Ele está bêbado da incredulidade dele. Se a graça de Deus não operar no coração dele, é um outro tipo de bêbado, mas não vai ser salvo nunca, não é? Então, a gente ter essa visão. Agora, esse capítulo 10 vai nos mostrar uma abertura do Evangelho além das fronteiras do judaísmo. Paulo, escrevendo aos Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, ele fala assim: pois não me envergonho de quê? Do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, todo aquele que crê. Como que completa o versículo? Ih, vocês estão muito fracos na Bíblia. Abra aí, Romanos 1,16. Alguns falaram, viu, irmãos? Alguns falaram, outros ficaram com medo de falar, e outros não gostam mesmo de falar, né? Quer só ouvir. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas tem uma ordem aí. Primeiro, o judeu, e também o grego. Gentio é uma expressão para falar dos pagãos. Gentio era o pagão, aquele povo que vivia alheio a Deus, aderido às suas religiões idólatras e animistas, muitas delas. Então era gentio. Eles não tinham a revelação de Deus na sua consciência. Então eles eram gentios. Eles não tinham Deus na consciência, eram gentios. Depois Paulo vai falar assim: não, mesmo os gentios, não tendo Deus na sua consciência, mas a lei de Deus estava impregnada em seus corações, porque também são imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mesmo sendo lá um pagão, um gentio, é preservado nele a imagem de Deus, ainda que ofuscada. Então, a ordem do Evangelho é que o Evangelho seria pregado primeiro para o povo judeu. João vai registrar lá no capítulo 1 que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas ele veio para o que era seus. No capítulo 10 ele vai falar das minhas ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas não perecerão eternamente, e das minhas mãos ninguém poderá arrebatar. Mas começando pela casa de Israel. Os apóstolos precisavam de ter uma nova compreensão deste assunto relacionado à pregação, às suas missões. Pedro estava completamente apegado às suas práticas do judaísmo. A gente precisava uma hora dar um estudo aqui na igreja sobre o judaísmo e o cristianismo, porque eles um sucede o outro, assim, de uma forma muito harmônica.
Algumas religiões hoje querem voltar ao judaísmo. Isso é confusão. Aquelas práticas, a arca da aliança tem que estar dentro da igreja, o castiçal, né, tem que estar exposto para representar a oração, por aí vai. Querem retornar à prática do judaísmo. Algum grupo da igreja quer ser chamado de levita, o outro de sacerdote, enfim, nós queremos voltar à prática do judaísmo. A gente precisava até uma hora de esclarecer isso melhor para a igreja. Mas Pedro estava ali em algumas práticas que ele herdara, era prática devocional, mas que ele havia herdado do judaísmo. Olha no versículo 9, aí no capítulo de número 10. Diz que no dia seguinte, indo eles de caminho, perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. O judaísmo tinha essa prática. Eles oravam 3 vezes por dia. Lembra Daniel lá na Babilônia, que orava 3 vezes ao dia? Lembra no capítulo 3 de Atos, eles entrando pela porta formosa do templo para a oração da hora sexta? Então eles tinham os momentos. Era uma prática piedosa, devocional, mas era uma prática ainda do judaísmo. Não há nenhum problema nisso. Eles estavam indo para orar, e orar é sempre importante, orar sem cessar, não é? Então, essa prática, o jejum, a oração, práticas devocionais, que nós herdamos do judaísmo. Somos cristãos, mas herdamos desta prática do Antigo Testamento, do judaísmo. O texto então vai nos relatar que Pedro estava muito apegado a estas tradições ainda ali do judaísmo, além das práticas devocionais. De repente ele tem uma visão e um lençol. Lembram desse texto bíblico? Ele antecede aí. Se você quiser ver, é a partir do verso 11. E vem aquele lençol aberto, e dentro nele alguns animais, que para o judaísmo eram tidos como animais imundos. Eles não podiam comer, eles não podiam tocar naqueles animais, senão eles iriam ficar imundos. E vem uma ordem junto com o lençol, uma ordem de Deus dizendo: Pedro, levanta, mata e come. É ruim de eu pôr um negócio imundo desse na minha boca. É o que Pedro fala. Eu não vou colocar na minha boca, nunca entrou, jamais entrou na minha boca coisas imundas. Então Deus fala para ele: não se considera imundo aquilo que Deus criou para o nosso alimento, para o nosso bem. Então, ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. E Pedro fica perplexo diante daquilo, e de repente aparece lá, era a forma que Deus estava trabalhando Pedro, para que ele fosse pregar o evangelho para um gentio. Qual gentio é esse? Cornélio. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um ponto da revelação bíblica que a igreja tem que ter muito claro na sua mente. Por que acontece tudo isso? Muitas pessoas hoje querem ter revelação para satisfazer as suas curiosidades. Nunca foi assim na Bíblia. Na Bíblia sempre foi com um fim específico, revelatório, para servir para você e eu. Essa revelação, essa visão que Pedro está tendo aqui, ela não é útil só para Pedro, ela é para toda a igreja. Não era uma particular alucinação, não era uma coisa meramente para o apóstolo Pedro, é porque agora a igreja teria que abrir as portas para os gentios. O evangelho deveria ser pregado não somente para os judeus, mas também para os gentios. Os apóstolos tinham que entender que a missão da igreja era na direção dos gentios. E o apóstolo Pedro aqui agora é o apóstolo que Deus escolhe para conduzir o evangelho, a abertura do evangelho na direção dos gentios. E que bom que foi Pedro. Quem que é o apóstolo dos gentios? Paulo. Mas a abertura começa com Pedro. Isso é para mostrar que não era uma visão individualista, pessoal.
não, pastor, a minha visão é essa. Não, isso aqui é para toda a igreja. E que bom que começa com Paulo, porque lá Pedro era no grupo dos apóstolos tido como o preservador do judaísmo, aquela veia judaica dele muito forte. Tanto que lá na igreja de Corinto, a igreja se dividiu. E uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro. Cefas ali é Pedro. Pode olhar lá nos evangelhos que é o nome dele, Cefas. E outro dizia, eu sou de Cristo. Era um grupo espiritual, era o mais problemático. Sempre quem se julga mais espiritual dá muito problema para a gente. O que acontece? Eu sou de Cefas, porque nós queremos aquele evangelho assim, né? Dentro dos rituais do judaísmo. Que bom que foi Pedro que recebe essa visão da abertura do evangelho para os gentios. Então Pedro teve essa visão, ele ouviu a voz que ele apresentava a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o evangelho fosse levado também para os gentios, superando aquela a arrogância de superioridade racial, superioridade religiosa que o judaísmo tinha e sempre preservou. Então, era agora uma compreensão da palavra de Deus e da vontade de Deus para mudar a perspectiva da igreja. Eu quero dizer isso aqui, irmãos, que é muito difícil mudar a visão e a mentalidade da igreja. É muito difícil. É muito difícil manter uma igreja bíblica, fervorosa, alegre, com saúde física e espiritual. É muito difícil. Então, Pedro, alguns chamam que aqui foi a nova conversão de Pedro, né? Pedro, ele teve assim uma história, muito gostoso estudar a história de Pedro, porque teve assim uma história de muitos momentos. Lembra quando ele falou para Jesus, pode todo mundo te abandonar, eu não abandono. Lembram? E Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, Satanás estava te peneirando, eu roguei por você ao Senhor, mas Satanás estava te peneirando, 3 vezes me negarás, antes que cante o galo. Essa passagem, essa experiência da vida de Pedro foi muito difícil, e às vezes Deus dá umas chacoalhadas muito duras na gente, né? Às vezes usa várias formas de dar uma sacudida muito forte na gente, né? E Pedro estava dando umas sacudidas, Jesus estava dando umas sacudidas em Pedro, e eram fortes. E depois ele vai lá, a criada fala assim, você é galileu, olha o sotaque de galileu. O sujeito que é caipira não tem jeito de esconder o jeitão dele, né? Ele falou assim, você é galileu, não vem com essa, olha o jeitão seu, olha o jeito de falar, nunca vi. Chegou a espraguejar a moça lá, você está ficando doida, isso é calúnia, nem conheço esse homem. Olha só, depois de andar com Jesus aquele tempo todo, comer pão que ele multiplicou, fala que nem conhece. Então, depois a Bíblia fala que Pedro sai, chora amargamente de ter feito aquilo, né? Isso acontece com a gente tem alguns atos impensados que não deveria ser aquela boa postura de um cristão, depois a gente chora amargamente de tristeza daquele ato impensado. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. A gente tem que ir lá e pedir, Deus, tenha compaixão de mim. Isso é incredulidade, isso é falta de temor do Senhor no coração. Para que fui fazer aquilo, né? Isso acontece com a gente. Então depois Jesus restaura Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes, porque 3 vezes ele negou. Jesus agora 3 vezes pergunta, tu me amas? Eu fico imaginando que perguntazinha intrigante. Jesus não tinha alguma pergunta
mais assim superficial para fazer para o homem. Não, né? Tu me amas? Essa pergunta agride a consciência da gente em certos momentos, como aquele que Pedro estava vivendo. Tu me amas? Jesus não perguntou assim, ouviu o cantar do galo? Né, um pregador pregando, falou, Pedro ficou com síndrome do canto do galo, né? Não sei, isso é suposição, né? Tem que repetir 3 vezes, né? O doutor está lembrando aqui que o final, o versículo 16, fala que sucede 3 vezes lá com ele a questão do lençol. 3 vezes Jesus pergunta para ele. E ele pergunta para Jesus até quantas vezes se devia perdoar, até 7, né? Então, mas veja bem, agora Pedro está sendo tratado com Deus, e a visão, a perspectiva, o entendimento da palavra de Deus vai trazer essa mudança. Eles chamam aqui da nova conversão de Pedro, porque não obstante tudo isso que aconteceu com Pedro, ele ainda era resistente de que o reino de Deus poderia ser estendido também aos gentios. Achava que era coisa mais ali para a sua nação, para o seu povo. É aquele patriotismo judeu difícil de abrir, né? Difícil de estender. Rever os conceitos, mudar a perspectiva. Ele agora teria que ter... Eu imagino, irmãos, que não deve ter sido fácil para Pedro isso, não. É muito difícil a gente abrir mão de algumas coisas que a gente viveu em torno delas a vida toda, não é? É muito difícil. É só um milagre da graça de Deus mesmo. Aqui na igreja tem uma senhora, eu acho que eu posso contar a história dela aqui, não posso, doutor Mário? Dona Rosa? A dona Rosa, mãe do doutor Mário, um dia o doutor Mário estava me contando, achei que muito impressionante, é só Deus mesmo para fazer uma mudança no coração da pessoa assim. Porque quando o doutor Mário converteu, ele era o filho que deveria manter a tradição do seu povo japonês, né? Então tinha todos uns aparatos preparados para fazer parte das relíquias de família dele. E ele foi explicar para a mãe dele, como que a mãe dele vai entender isso, né? A dona Rosa, como que ela vai entender isso? Que ele agora, como filho mais velho, que tinha que, né, dar sequência àquela tradição da família, aqueles objetos que tinham um princípio também religioso por trás deles, ele tinha que abrir mão, né? E foi muito difícil mas com muito jeito ele foi, né, falando do Evangelho, né, das mudanças do Evangelho e da nova vida que o Evangelho nos dá e tal, até para chegar nesse ponto de dizer para a mãe dele, eu não quero essas coisas, a senhora arranja outro da família, ou enfim, né? Quer contar a história, doutor? É melhor contar aqui por ele, que é o ator da história, né? A nossa família é a tradição japonesa, né? Esses templos budistas, templos de culto aos mortos, né? Então, em casa, nós tínhamos 2 santuários, né? Esses santuários, cada parente que morria, tinha um túmulo, né? E aí, quando eu converti, eu teria que conversar com a minha mãe também porque todo filho mais velho herdava esses templos, né? E na sequência dos filhos seria eu. Aí eu falei para minha mãe, não posso aceitar esses rituais, esses templos assim, porque o meu Deus é outro, né? Aí, através de orações, através de explicações, ela acabou cedendo, né? E na época o pastor Ademir, que foi lá em casa, aí pegou todos esses templos, né? Na realidade, a gente não tinha nem o hábito de abrir a porta daquilo ali, porque era extremamente sagrado. O pastor Ademir uma vez perguntou para mim, o que tinha dentro desse templo? Eu falei, nunca sei, nunca abri. Sabe? Ele falou assim, olha, tinha dinheiro, cédulas do Japão, tinha cabelo, tinha
balas de fuzis, né? Dessas coisas assim, sabe? Aí o pastor Ademir pegou, tacou, levou num determinado lugar e colocou fogo, né? Aí quando a minha mãe, na realidade, entregou todos esses aparatos, pastor, né? Eu não estava lá em casa. Cheguei lá em casa, ela estava branca. Tadinha. Mas eu acho que Deus fez a obra nela. Então, o que eu quero dizer, não é fácil abrir mão de algumas coisas que faz parte da nossa tradição familiar, enfim, é muito difícil. É somente assim, quando Deus esclarece a mente. É o caso aqui de Pedro. Então ele fala assim: eu não vou pôr na minha boca coisa imunda, mas o que Deus purificou, como que você vai considerar comum e imundo? Então, o que nós precisamos, irmãos, aprender disto é que foi a porta que se abriu para o Evangelho. Agora, como que Pedro compreendeu isto? Presta atenção nisto. Muitas pessoas acham assim: não, pastor, estou tendo uma visão de Deus aqui. Mas a Bíblia diz que nenhuma revelação das Escrituras veio de particular elucidação. Cada uma tinha uma razão pedagógica, uma razão histórica, uma razão da promessa de Deus, da providência de Deus. Não era uma coisa particular dele. Se você parar para pensar, todo o ensino de Jesus estava impregnado desses ensinamentos. O próprio exemplo de Jesus, olha o pano de fundo amplo que as Escrituras têm, de que o Evangelho era agora, com o advento de Cristo, o Evangelho seria para todos os povos, raças, tribos, nações. O Evangelho agora deveria alcançar todos os povos, e é assim que ele chegou até nós aqui. Essa visão de Pedro aqui é a abertura do Evangelho para espalhar pelo mundo, sair do mundo judaico e espalhar pelo mundo, chegar até nós, você e eu aqui hoje. Olha quanto que é importante esse capítulo, a relação que ele tem a ver, prático, com a sua vida e com a minha. Não foi uma revelação particular. O próprio Jesus já tinha dado vários exemplos. Vamos traçar alguns aqui. O próprio exemplo que ele deu da mulher samaritana, lá em João 4. A mulher samaritana. Eu gosto muito daquele capítulo 4 de João, verso 4, fala assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus entendeu que era necessário ele atravessar por ali para exatamente trazer esta revelação do Evangelho, de que o povo samaritano também deveria ser alcançado pelo Evangelho e levado a eles o Evangelho. Tanto que os discípulos ficaram assustados, primeiro, que Jesus era um judeu e conversava com a samaritana. Depois que ele era um homem, conversava com a mulher. Isso, um homem judeu não conversava na rua nem com a mulher dele, que dirá com a mulher dos outros, e muito menos com a mulher samaritana. Então, olha como que o Evangelho vai quebrando estas barreiras. O exemplo que ele dá ali com a mulher samaritana. Certamente esses exemplos estavam muito claros na mente de Pedro, e poderíamos citar aqui as suas parábolas. Cita aqui a lição do lavrador mau que ele contou, né? E o impacto do Evangelho após a ressurreição de Cristo. Tanto que Atos 1 ali vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não era para pregar só para judeu, né, Desildo? Era para pregar para todos os povos, todas as nações. Quando eu vejo aqui o Cristiano, mas a Eliane, num esforço enorme, quantos anos aqui trabalhando, traduzindo, a família deles está ali, né, os pais, e traduzindo a Bíblia para a língua kaiowá, porque os povos precisam ser alcançados pelo Evangelho. É a abertura aqui de Atos 10. Por que tem que ter Bíblia lá? Não é? Porque os povos de todas as línguas, de todas as tribos, raças, nações, o Evangelho tem que chegar até eles, e não tem outra forma a não ser pela pregação, e pela pregação, então, tem que ter a Bíblia traduzida na língua daquele povo. Do contrário, como que nós vamos fazer o Evangelho chegar lá? O Antigo Testamento,
Os profetas falaram o tempo todo que o evangelho seria luz para os gentios, não é? Então chegou agora o momento de toda aquela revelação de Deus, todas as promessas de Deus se cumprirem. Então o que está acontecendo aqui com Pedro, irmãos, não é agora, pastor, nós também vamos ter que sair aí tendo visão. Observa bem, o que está acontecendo aqui com Pedro, se você não quiser mudar o foco das Escrituras, é que essa visão que ele está recebendo aqui de Deus é a abertura do evangelho para os gentios. Nós somos beneficiários diretos desta visão de Pedro. O evangelho chegou até nós e cremos nele para a nossa salvação, não é verdade? Então, não é uma revelação particular. Olha, quanto tempo faz que eu, antes um pouquinho aqui, essa interpretação, Pedro recorre às Escrituras para entender, e aquela palavra de Deus fica inquieta no seu coração. Ele agora é despertado para ir atrás dos mensageiros que Cornélio lhe manda, pregar o evangelho ali. Aí o autor faz uma observação assim: quanto tempo eu e você, a família, a igreja, não ficamos absolutamente perplexos diante do texto bíblico, a ponto de nos entregarmos à meditação e ao estudo sério, buscando um sentido mais profundo, mais íntimo da palavra de Deus e seus significados para o cumprimento da nossa missão. Irmãos, quando a gente fala aqui, tem falado muito aqui na igreja, a necessidade de meditarmos na palavra de Deus, orarmos, para nós entendermos mais profundamente as coisas de Deus. E quando vem essa clareza da palavra de Deus no nosso coração, a disposição de obediência, nós precisamos de atentar para esta realidade. Meditar na palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, mas é também para nós termos uma interpretação, um conhecimento, um entendimento correto do que Deus espera de nós como igreja. Senão nós vamos pensar que Deus só espera de nós ir para casa e voltar para a igreja, ir para casa e voltar para a igreja, entendeu? Nós não vamos ampliar a nossa missão, a nossa visão do trabalho. Não, pastor, eu já dou dízimo, eu já vou na escola dominical e no culto à noite, não precisa mais. Não é isto. Meditar na palavra de Deus significa compreender o que Deus requer de cada um de nós, como seus filhos e como suas testemunhas, porque o texto ali fala: sereis minhas testemunhas. Você sabe o que Deus espera de você? Nessa geração, nesse tempo? Hein? Que sejamos testemunhas. Como? Obediência. O que Deus espera de você, da sua vida, nesse tempo? Só, não, eu crio no evangelho, agora eu sou um salvo, encerro a minha carreira. Seria isto? Será que Deus não quer que nós sejamos umas testemunhas mais vibrantes do seu reino? Para pregar o evangelho em todos os momentos e oportunidades que nós tivermos, na nossa família, na sala de aula, os nossos jovens. Senão vão virar tudo assim, aqueles alunos passivos, tudo que acontece está bom, e para não ter que dar um bom testemunho. Muitas das vezes a gente no trabalho acontece isso, na rua, na vizinhança, fica quase que escondendo assim que é um crente, para que ninguém cobre um testemunho muito forte da gente, porque como que a sociedade gosta de cobrar do crente um testemunho, né, coerente com o evangelho? Não cobra, fala a verdade. Cobra ou não cobra? Cobra. E às vezes ele não quer admitir que é, para não ser cobrado. Mas o ser testemunha e meditar na palavra de Deus é para nós compreendermos o que Deus está requerendo de nós. Onde nós estivermos, nós somos um missionário. Não é só o pastor, é onde você estiver, lá no seu trabalho, lá no posto de gasolina, André, você é um missionário. Aliás, irmãos,
eu lembrando aqui, falando do André, eu não estou com nenhuma que hoje à noite eu vou disponibilizar. Nós encomendamos aqui 2.000, está ali já, não tem mais 2.000, que eu já doei 200 para fazer evangelização lá em Naviraí, que agora o Luiz Penzo vai ser um evangelista lá no campo de Naviraí. Nosso diácono aqui da igreja terminou o CPO. Mandei 200 para lá, um pessoal da aldeia indígena aqui me pediu 50 também, e nós estamos distribuindo. É um livrinho aqui, ninguém está com um aí não, gente, aquela bíbliazinha, não está aí não, Gustavo? Nós estamos com, agora deve ter uns 1.700 ali. Hoje à noite eu vou disponibilizar para você levar. Não é essa não. Sabe, doutor Maranhão, eu estou pedindo para fazer para ver um suporte de acrílico, para os médicos que quiserem colocar lá no consultório deles, para aqueles pacientes que chegam, é uma bíbliazinha, e para doar, não precisa ser só para ler e devolver não, pode deixar lá para casa, quando terminar, a gente põe mais lá, né? E os médicos lá na empresa, viu, bom para colocar no balcão, assim, né, o cliente chega, está pegando, todas as formas a gente tem que evangelizar, viu, doutor, levar lá também, então assim, de toda forma, está evangelizando, é um material muito bacana, ninguém tem coragem de pegar um e jogar fora, é tipo uma bíbliazinha resumida, e bom até para a gente visitar. Você chega lá no hospital, por exemplo, vai visitar, ou vai na casa de alguém, você faz a leitura, que é um texto bíblico, e depois deixa a biblinha com ele. Obrigado aí, já providenciaram aqui. Olha só que coisa, que material bacana. É uma bíbliazinha, está aqui de cabeça para baixo, né? É uma bíbliazinha, e ela traz vários assuntos, é tudo Bíblia, não tem, só texto bíblico. Mas, por exemplo, olha, a condição humana sem Deus, aí vem um texto bíblico. Pessoas que abandonaram a Deus, corrupção e injustiça, mentira, divórcio e adultério, sexo antes do casamento, aborto, suicídio, os caminhos para Deus, como buscar a Deus. Então tudo é muito bonitinho, e ninguém tem coragem de jogar fora, porque é uma Bíblia, boa até para carregar assim no bolso, né? Aí você chega lá, lê a Bíblia para a pessoa, depois entrega para ele. Quem tem ganhado tem vindo atrás da gente, até querendo mais, para levar para o vizinho, para o amigo, de tão interessante que é. A vida após a morte, os assuntos estão resumidos, e nós vamos disponibilizar ali 2.000, atrás tem o endereço da igreja. Então, evangelizar, o que Deus requer de mim? Bom, já que a porta foi aberta para nós pregarmos o evangelho para os gentios, o que nós estamos esperando, se nós também éramos gentios na nossa carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam da circuncisão, mas agora em Cristo nós somos um. Essa barreira foi quebrada, é o texto que nós vamos ler agora. Sim? O seu Abdon está fazendo parte dos Gideões. Essa semana eles foram no presídio ali, ele teve uma das experiências assim mais difíceis da jornada da fé dele. Distribuíram 850 Novos Testamentos no presídio ali. Então a palavra de Deus está sendo semeada. Por quê? Porque um dia Deus dá uma visão a Pedro, abrindo as portas do Evangelho, para que fosse pregado aos gentios, fugisse daquele métier. Eu acho que nós precisamos de ter essa visão agora, no sentido de meditação da palavra de Deus, de que nós temos que expandir, além das 4 paredes, além da nossa Jerusalém, este Evangelho. E nós estamos falando aqui de uma forma prática, né, de como você pode fazer isto. Mas nós devemos ficar perplexos diante da palavra de Deus, de saber que o Evangelho pode alcançar, ele pode chegar e alcançar, transformar vidas, transformar lares, e isso deve nos deixar extremamente desafiados e encorajados. E aqui está dizendo que teve que mudar um conceito que eles tinham lá da Bíblia, e que eles tiveram que meditar e entender a sua missão e a sua função. Irmãos, eu quero chegar aqui às nossas conclusões, dizendo o seguinte, que esta visão
que Deus deu a Pedro e que levou Pedro até Cornélio, e o evangelho foi pregado ali. Depois vai dar até problemas para a igreja isso. Na próxima aula nós vamos ver o concílio reunido em Jerusalém, porque agora os gentios estavam convertendo, mas como que nós vamos recebê-los? Deu um problema sério essa conversão. Foi um dos grandes dilemas que os apóstolos tiveram e que resultou numa perseguição enorme dos judeus com eles, porque estavam abrindo o reino do céu para gentios. Gentios não tinham direito no reino dos céus na visão judaica, mas o evangelho, ele vai quebrar essas barreiras e vai fazer com que nós entendamos que o evangelho que é para a nossa casa, que transformou o nosso lar, é o mesmo que vai transformar o lar do nosso vizinho, de outros elementos da nossa família que ainda estão na cegueira, na ignorância espiritual, e que o evangelho não chegou ainda até eles. Paulo agora vai ensinar às igrejas gentílicas que o evangelho, e uma delas é a igreja de Éfeso, olha aí a sua Bíblia, Efésios 4, ele vai ensinar, Efésios 2, desculpa, ele vai ensinar que agora em Cristo, já não tem mais judeu e gentio, a barreira foi quebrada, e o evangelho foi revelado agora também aos gentios, e muitos deles estavam se convertendo. Não tem mais essa barreira de aquele ali eu não posso pregar o evangelho, aquele ali é um drogado, aquele ali é um elemento desclassificado, eu não posso pregar o evangelho. Não tem mais isto. O evangelho, a ordem de Jesus é clara: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então não tem mais etnia, não tem mais classe social. O evangelho é para toda a criatura. Essa visão aqui, ela precisa ser preservada. Sabe qual que é a minha sugestão para você? Chegar em casa, fazer uma leitura devocional, cuidadosa, em oração, desse capítulo 10 de Atos. Isso vai ajudar você a romper algumas dificuldades que você tem com você mesmo de pregar o evangelho. Essa dificuldade de Pedro foi rompida assim. As nossas dificuldades são rompidas também assim. Ele foi pelo poder de Deus, não foi pela carne humana. Ele obedeceu, aquilo era contra a vontade dele. E é muito difícil a gente obedecer quando a coisa é contra a nossa vontade. Obedecer em comum acordo com a nossa vontade é muito fácil, mas obedecer quando a coisa está em desacordo à nossa vontade é muito difícil, muito difícil. Por isso que essa leitura aqui do capítulo 10 vai ajudar você a romper algumas coisas dentro de você mesmo que precisam ser rompidas para pregar o evangelho. Às vezes é a timidez, às vezes é a falta de meditação na palavra de Deus, né? Então você vai ler a forma como foi. Atos 10 para você ler em casa. Efésios 2, Paulo vai ensinar isto aqui. A partir do versículo 11, eu vou ler aqui com você assim para a nossa conclusão do estudo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, quem? Vocês estão acompanhando aí? Eu estou falando que Paulo escreveu as suas cartas aqui às igrejas gentílicas, e agora ele está falando com os gentios, que não tinha mais, o evangelho não impunha nenhuma barreira mais entre povos, gentios nem judeus. Agora não tem mais barreiras para o evangelho, ele é para todos os povos. Ninguém pode dizer, a nossa pátria é a dona do evangelho por direito de revelação. Não, não tem, né? O evangelho é só para mim, também não. Isso aqui é para a gente vencer barreiras dentro de nós mesmos. Portanto, lembrai-vos, lembra na sua consciência aí, vós, gentios na carne,
chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, mas o que tem que ser circuncidado era o coração deles. Naquele tempo, olha que situação miserável que Paulo descreve aqui, desses gentios, que não é diferente de muitos de nós. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranhos às alianças da promessa. Quarto, não tinha esperança. Quinto, sem Deus no mundo. Coitado, o que sobrou para essa gente? Sem Cristo, separados da comunidade, estranho à aliança, não tinha esperança e sem Deus no mundo. O que sobrou? O que sobra para um homem, Luiz, se você tirar isso tudo dele? Sobra só, como diz o pessoal aí, só o pó da viola, né? Como é que é o negócio? Sobra só o pó da gaita, né? Sobra nada para o cidadão. Aí Paulo vai falar assim, mas agora em Cristo, agora vamos conversar, né? Numa nova situação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. De ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, quer dizer, a inimizade entre eles, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um único homem, fazendo a paz. Hoje não tem essa ideia do dispensacionalismo, que Deus vai dar uma chance diferente para Israel num futuro aí incerto. Cuidado com isto. De ambos fez um. Não tem mais essa separação. A oportunidade do judeu e a oportunidade do gentio é em Cristo. Em Cristo fomos reconciliados em um só corpo. Aboliu na sua carne e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, vindo, evangelizou paz para vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, tanto judeus como gentios, na família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olhem para estes fundamentos, dos apóstolos e dos profetas. Cuidado para você não ultrapassar essas fronteiras da palavra de Deus, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. De ambos fez um. Então, Pedro deveria entender uma nova realidade missionária da igreja, e entendeu. A conduta dos apóstolos daqui para frente e da igreja se torna outra. Nós devemos avançar de acordo com a revelação de Deus na sua palavra para a igreja. E a revelação de Deus na sua palavra para a igreja é que o evangelho agora é para todas as pessoas. Toda criatura deve ter a oportunidade, o privilégio de ouvir o evangelho. E vai ouvir de quem? Das testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Vai ouvir através de nós, porque os anjos quiseram fazer isso e foram vedados. Era muito mais fácil para os anjos. Primeiro que eles voam, a gente não voa, não é? Segundo que eles passavam num dourado desse, tocando as trombetas dele, rapaz, todo mundo parava para ouvi-los. E para nós, né, nem todo mundo para ouvir, não é verdade? Mas Deus não permitiu isso aos anjos.
mas deu a nós, os homens, a sua revelação para nós proclamarmos, tá certo? Então, a interpretação da Bíblia, a leitura, meditação da palavra de Deus, para que ela penetre o nosso coração, vai nos fazer melhorar o nosso comportamento na evangelização e em sermos testemunhas de Cristo. Não tem o que pregar a não ser a palavra de Deus, ok? Tem alguma pergunta que algum irmão quer fazer para nós concluirmos aqui a nossa aula? Desculpa aqui, essa lição minha tem hora que pula, né? Próxima aula, né? Mas eu tenho uma dúvida, né? Sobre a questão do Concílio de Jerusalém, né? Então esse Concílio de Jerusalém existiu justamente para que entre judeus e gentios, né, aceitasse que a questão do judaísmo, né, a salvação viria pela graça, né, e pela fé, né? Não foi nada de divisão entre judaísmo e cristianismo. Não, o concílio... Eu estou perguntando isso porque eu li em algum lugar que acho que foi em 49 que aconteceu esse concílio, né? Uhum. E falava sobre essa questão da divisão radical entre judaísmo e cristianismo. É claro que aos poucos o cristianismo foi tomando vida própria, mas o grande dilema do concílio, lá que nós vamos ver isso na próxima aula, foi exatamente o fato de como receber os cristãos que estavam se convertendo a Deus. Se receberiam pelos moldes cristãos ou se tinham que receber e impor a eles as exigências do judaísmo. Esse vai ser o nosso dilema para a próxima aula. Então é nesse sentido, porque os gentios estavam convertendo, e agora, como recebê-los na igreja, no corpo de Cristo? A palavra diz também que Cornélio era gentil, né? Mas ele era temente a Deus também, né? Temente a Deus também, né? Guardava a palavra de Deus. Tanto que ele também estava na oração da hora sexta, né? Observando a oração da hora nona, né? Pois não, o São José. A minha pergunta seria no sentido que o senhor declarou muito bem na aula que Deus fez todas as coisas. Mas uma pessoa me falou que teve uma coisa que Deus não fez. Foi a mentira. Isso. E eu gostaria de ouvir do reverendo, porque eu considero o senhor como um dos pastores que eu conheci, que eu acho que conheci mais de 50, pregadores e ensinadores e mestres. E eu tenho falado para muitos irmãos que igual o senhor ensina, é meio difícil. Eu sei de um, que foi Jesus, que ensinava com poder e graça. Não vamos misturar essas coisas, não. É para a glória de Deus que eu estou falando isso, não é para o engrandecimento do pastor. Inclusive, ele é de pequena estatura. Claro que é para a glória de Deus. Mas esse negócio que o senhor falou para todos nós aí, que Deus fez todas as coisas pela palavra. Isso não discutimos. Eu também concordo desde pequeno. Quando pequeno, no sentido de começar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Estou falando do tempo que eu me converti, que eu nasci de novo. Mas eu aprendi muita coisa de Pedro, sabe? Eu sou quase um discípulo de Pedro nas coisas erradas que ele fazia. Mas eu queria perguntar também, até quantas vezes a gente tem que falar do Evangelho às pessoas que não creram? Porque, sabe, eu falo muito, eu sou muito falador e gosto e tenho prazer de falar de Jesus. Correto. E a minha esposa, de vez em quando, me dá sabe? Uma cutucada? Mas mulher gosta de fazer isso com a gente mesmo. Ela diz que eu encho o saco demais. Pode ficar tranquilo que não é só a sua, não.
E ela fala assim, pastor: ó, você já falou demais para essa pessoa. Deixa que agora Deus vai fazer a obra. Agora eu queria perguntar o seguinte: é a imitação de Pedro, né? Até 7 vezes falar do evangelho, tá bom? Olha, isso aí, seu Zé, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que falar do evangelho para a pessoa e orar por ele, porque só o Espírito de Deus pode quebrantar o coração dele para clarear a palavra de Deus no coração dele, para que ele se converta e seja salvo, né? Só é uma obra genuína do Espírito Santo a conversão de uma pessoa, né? Então a gente tem que falar e orar por ele, para que Deus quebrante o seu coração, né? E faça isso. Irmãos, vamos concluir aqui, que as crianças já saíram, os pais precisam pegá-las. À noite nós vamos ter aqui o culto, o reverendo Antônio Carlos vai estar conosco, Toninho, e traga visitante. Vamos fazer um momento evangelístico aqui na igreja hoje à noite, né? O reverendo Antônio Carlos é um evangelista, ele é da nossa Comissão Nacional de Evangelização, né? Ele tem um cargo aí na Igreja Nacional, nessa agência de evangelização e comunicação. Ele faz cruzadas evangelísticas pelo Brasil, né? Então vamos aproveitar bem a nossa programação de hoje à noite. Hoje à tarde, liga para alguém, vai, convida, traga o restante da família. Vamos fazer um momento assim evangelístico, traga visitante. Domingo passado nós tivemos 17 visitantes no culto à noite, mas hoje a gente pode ter 40, né? Se cada um de nós convidar um aqui, nós vamos ter até dificuldade de pôr todo mundo aqui dentro da igreja, não é verdade? Mas eu prefiro essa dificuldade aí do que a outra, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar aqui a nossa aula. Estudem a lição de número 11 para o domingo que vem e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Senhor, nós agradecemos o Teu nome, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, ela não volta vazia. Ó Deus, às vezes, assim como Pedro, precisamos de romper barreiras dentro de nós para pregarmos o Evangelho. Às vezes a barreira da timidez, mas quando lembramos que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, nós também somos encorajados pela Tua palavra de vencer essas barreiras dentro de nós. Deus, ali a barreira vencida é que os gentios também faziam parte do alvo do Senhor, e que o Evangelho deveria chegar a eles, e os gentios deveriam também ser chamados e colocados na descendência de Abraão. Os filhos de Abraão são os da fé, e neste ponto a igreja, o Evangelho começou a expandir pelos povos. Foi a grande interpretação da Tua palavra para que a igreja tomasse um rumo missionário aos gentios, e assim o Evangelho chegou até nós. Deus, nós somos frutos daquela revelação que deste a Pedro, nós somos herdeiros desta promessa, pela Tua graça e pelo Teu favor. Não há em nós nenhum mérito, mas sabemos que pela Tua graça nós fomos alcançados, e precisamos agora quebrar algumas barreiras dentro de nós para proclamarmos o Evangelho com toda disposição, ardor e fervor até a Tua volta. Faça de nós testemunhas do Teu reino. Nós oramos e pedimos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem ficar dispensados para os seus lares. Um bom almoço a todos, até a noite. E quem já quiser pegar alguma para levar, já pode pegar aí com o Leopoldo aí na porta da igreja. E hoje às 19h30, as mulheres aí, a reunião, 17h30, né? A reunião da SAF, todas as mulheres.